semana, né? Hoje a gente, 1º de junho, então a gente está quase no meio do ano aí, esse ano meio diferente, né? Tal 2020. E é isso aí. Deixei a atividade parcial nos slides aí para vocês darem uma olhada. Então, quem não fez ainda, até o dia 10, tá? Tem mais 10 dias aí para vocês ajeitarem essa atividade, fazer esse trabalhinho nas normas da BNT, tá? E são 10 zoonoses transmitidas por animais silvestres, que vocês vão fazer uma descrição delas ali. Vão falar sobre o agente causador, como que ocorre a transmissão, quais são os meios de prevenção, né? Se caso um animal se contaminar, qual que é o tratamento. Então, assim, é um trabalhinho que vocês já devem ter feito na disciplina de zoonoses, né, com a professora Larissa, ou nas outras disciplinas de doenças infecciosas. O pessoal aborda bastante esses temas, então eu acho que é um trabalho fácil, é mais para vocês relembrarem dessas doenças, porque tem que estar afiado aí, tá? Hoje a gente começa a falar sobre essa ordem, que é a ordem dos carnívoros, né? Então a gente já viu agora nesse N2 répteis, né? Falamos bastante sobre répteis. Ah, e aí entramos nos mamíferos, falamos dos xenartras, que são os tamanduás, as preguiças e os tatus, né? Falamos sobre roedores, falamos sobre primatas, falamos sobre o que mais? Marsupiais, né? E hoje a gente entra nessa ordem dos carnívoros, né? Os carnívoros, eles, dentro dessa ordem carnívora, né, existem 5 famílias, que é a família dos canídeos, né, Canídea, onde tem aí vários canídeos no mundo, né, eu vou falar de alguns aqui que existem no mundo, mas eu vou dar ênfase principalmente nos que existem na nossa região, tá? Logo eu vou mostrar para vocês os canídeos selvagens, né, silvestres. A família dos felídeos, né, a gente vai falar hoje basicamente dessas duas famílias. Na semana que vem eu vou falar dessas outras 3 para a gente terminar esse conteúdo de carnívoros. Então vou falar também, dar um foco nos felinos que a gente encontra aqui no Brasil, tá? Depois a gente vai falar dessa outra família aqui, que são os mustelídeos, né? Quem pertence a essa família são aqueles animais parecidos com a lontra, né? Não sei se todo mundo conhece lontra, ariranha, furão, irara, né? Então são esses animais entram nesse grupo. A gente vai falar também dos procionídeos, né? Então os procionídeos são aqueles animais, os animais que pertencem a esse grupo são os coatis, os mão pelada, já devem ter ouvido falar, esse aqui, ó, né? O pessoal chama de guaxinim também, e os jupará. Lembra que eu falei para você sobre o jupará, que é um animal que não tem muito tempo que descobriram ele, né? Que identificaram, se eu não me engano, em 1994, que foi quando a data quando o pessoal começou a estudar esses animais. E, por último, a última família dos carnívoros é a família Ursidae, né? Que entra aqui os ursos, tá? Então, hoje a gente começa a falar dos canídeos, né? Os canídeos silvestres. Então, essa é uma família muito ampla. No mundo existem cerca de 13 gêneros, né? Com 35 espécies. O padrão anatômico deles, dos canídeos, eles são relativamente uniformes, né? Então, a gente pode até comparar com os canídeos domésticos. Padrão de musculatura, localização dos órgãos, mecanismo de defesa.
Então é tudo muito parecido, né? Pode comparar canídeos domésticos com canídeos silvestres. Então esse padrão anatômico deles é bem semelhante. Ah, e o tamanho desses animais, né? Ele tem uma variedade bem grande, né? Como por exemplo o feneco, né? Que é o Vulpes herda, que é um animal de ambiente árido, né? Desértico. É um animal que pode chegar até a média dele de peso é 1 quilo. Então é o menor canídeo do mundo, né? Lembram disso? Eu costumo até brincar, colocar uma pegadinha sobre essa questão, né? Já coloquei, não vou colocar mais, né? Eu sei que vocês dão uma olhada em questões antigas de provas, mas eu já perguntei em prova qual é o menor canídeo do mundo. Então esse é o feneco, o menor canídeo do mundo, que em média ele pesa aí 1 quilo, né? Então é um animal bem pequenininho. E um outro exemplo do maior canídeo do mundo, silvestre, né, é o lobo cinzento, né, o Canis lupus. É um animal que pode chegar aí até 80 quilos, né? Então ele é extremamente pesado, grande, um animal grande. Ah, essa diferença de peso entre eles, ela está relacionada ao tipo de habitat que eles vivem, né? E a quantidade de oferta de alimentos. Então, os animais eles se adaptam a uma região, né? E o seu tamanho ele é proporcionalmente igual à quantidade de oferta de alimento que ele encontra. Tem um animal de deserto, né? Para ele sobreviver lá, ele tem pouca diversidade de alimento, né? Ele não se alimenta com grande quantidade, igual um animal que vive numa área que tem mais oferta. Então, consequentemente, ele vai ser menor, mais leve, né? Então, tem essa relação. Bom, os canídeos eles estão distribuídos aí por todo o globo terrestre, né? E na América do Sul, daqueles 13 gêneros que a gente viu que existe no mundo, aqui na América do Sul, né, no Brasil, existem 5 desses 13 gêneros. Por isso que eu falo que o Brasil, a gente tem sorte, né, que o Brasil ele é um lugar muito privilegiado, né, nessa questão de diversidade. Deixa eu só ativar o mudo do microfone aqui. Opa. Só um minutinho, pessoal, que deu um probleminha aqui. Opa, aí, vamos lá. Então, pessoal, daqueles 13 gêneros que existem no mundo, 5 são encontrados aqui na nossa região, né? 5 daqueles gêneros e 9 espécies de canídeos, tá? Então, eu vou focar só nos gêneros, porque a gente tem uma variedade de espécies e a espécie de uma para outra ela muda coisas que a gente nem consegue perceber muito, né? Então, o que eu quero mais que vocês identifiquem é quem são os canídeos silvestres que a gente pode encontrar aqui, tá? Então, os 5 gêneros são esses, tá? Speotos, que é o cachorro vinagre. Esse animal aqui, ele é super difícil de ver em vida livre. Ele é o único canídeo que vive em grupos, né? Então ele tem esse comportamento gregário, né? Eu já vi animal atropelado indo para o Pantanal, né? Atropelado na rodovia ali, subindo para Corumbá. Mas de vida livre, eu acho que eu vi um animal só que chegou aqui em Campo Grande, no CRAS, né? Há muitos anos, eu era estagiário, para você ter uma ideia, em 2007, então, que eu vi esse animal. É, Já vi em zoológico, em outros locais, mas assim, em vida livre é muito difícil de ver esse animal. Chama cachorro vinagre, tá? Speotos, o gênero dele. Um animal super conhecido, que é o Chrysostom brachyurus, né? Famoso lobo-guará.
Esse é o maior canídeo do Brasil, tá? Canídeo silvestre. Então, esse é o gênero dele, Crisóceon, tá? Existem o graxaim, né? Então, lá no Paraná tem bastante desse animal. O gênero dele é Pseudalopex, tá? O cachorro do mato, de orelha curta, Cerdóceon, esse é o gênero dele, tá? E a raposinha do campo, Lycalopex é o gênero dela. Então são esses 5 gêneros de canídeos silvestres que a gente pode encontrar aqui no Brasil, tá? E aqui no Mato Grosso do Sul também. Bom, esses animais, eles têm uma fácil adaptação, né? Então, são animais que eles conseguem se adaptar a vários tipos de habitat. Então, eles vivem ali desde ambientes semiáridos, né, com pouca oferta de alimento, deserto, por exemplo, no caso do feneco, né, como regiões de Ártico, né, regiões muito frio, com neve, também com pouca oferta de alimento, onde eles têm que caçar, ambientes alagados, como o Pantanal, né, montanhas, florestas tropicais. Então, assim, são animais que conseguem se adaptar muito fácil a determinados ambientes, tá? São animais que eles utilizam uma área de uso ampla, né? Isso vai depender, na verdade, de espécie para espécie, né? Como, por exemplo, existe um canídeo chamado raposa de Darwin, né? Que é a Ligalops fulvips, que é um animal que ele vai utilizar aí uma área de uso de até meio quilômetro quadrado. Então é relativamente pequena, né? Se eu não me engano, entre os canídeos é o que menor usa uma área de uso, tá? E existem os cães selvagens africanos, né? Que utilizam uma área de uso muito grande, né? Que pode alcançar até 2.000 quilômetros quadrados, tá? Com relação ao comportamento, existem animais que têm um comportamento noturno, né? Então, esses animais, eles, a partir do momento que escureceu, ele começa a se movimentar e aí ele vai atrás de alimento. Quando está na época de reprodução, também faz esse comportamento nesse horário, né? Noturno. Existem animais que têm o hábito crepuscular. Então, crepuscular é amanhecendo e anoitecendo, né? Então, quando começa a anoitecer ou escurecer, né? Esse é o período crepuscular. Tem animais que se movimentam e o seu comportamento é mais ativo nesse horário. E existem animais que têm o comportamento diurno também, tá? Então, durante a noite ele vai dormir, se recolhe, se abriga numa toca, né? E durante o dia ele sai para caçar e realizar suas atividades, né? Isso, esses comportamentos, esse tipo de hábito, ele vai variar bastante de espécie para espécie, principalmente, mas tem relação com o habitat que eles vivem e principalmente com a disponibilidade de alimento, né? Então, se é um animal que está super faminto, ele costuma ter o hábito dele diurno. Se ele está super faminto, ele pode estender um pouquinho esse comportamento até a noite para ver se ele se aumenta as chances de probabilidade, né? As chances de ele conseguir uma caça ali, conseguir um alimento, tá? Existem animais nesse grupo que são solitários, né? Então são animais que vivem sozinhos, ah, eles forrageiam sozinhos, vão atrás de alimento, caminham, né? Fazem todas aquelas atividades sozinhos. E existem animais que eles têm comportamento gregário, né? Que pode ser até 30 indivíduos, né? O caso do cão selvagem da África, eles andam em vários grupos, né?
Aqui na nossa região, eu peguei um exemplo aqui, que é o cachorro vinagre, é um animal que é gregário, tem hábito gregário, né? Ele pode andar aí até 8 indivíduos, 10 indivíduos, né? E no caso, um animal com hábito solitário, o lobo-guará, tá? Então, é um animal que ele vive sozinho, ele se junta com a fêmea só na época da reprodução, tá? Com relação à anatomia, eu falei para vocês, eles têm um padrão, né, anatômico muito parecido entre todos os canídeos. Então, com relação ao sistema esquelético, sistema digestório, sistema respiratório, então é tudo muito parecido. Então, por isso que eu falo para vocês, você quer trabalhar com animais silvestres, animais selvagens? Fique afiado em clínica, né? Clínica de pequenos, faça estágio em clínica de pequenos, com cães, com gatos, também com clínica de grandes. Por quê? Porque a semelhança dos animais silvestres com os animais domésticos, ela é grande, ela é ampla. E a gente consegue facilmente extrapolar aquilo que a gente aprende na clínica de pequenos animais para os animais silvestres. Então, por exemplo, se eu trabalho com cães, né, tenho aquele costume, fiz bastante estágio durante a faculdade, coletei sangue, cliniquei, sei o padrão de respiratório, frequência cardíaca, temperatura, é, cirurgias, né? Acompanho procedimentos cirúrgicos em pequenos animais. Para eu conseguir extrapolar isso para um animal silvestre, para um animal selvagem, é fácil, né? A gente vai ir mais ou menos na mesma direção. É lógico, se você pegar, por exemplo, um tamanduá, vai mudar muita coisa na anatomia, na fisiologia, né? O hábito, o estômago, como que esse animal se alimenta. Mas mesmo assim fica mais fácil de você entender. E se você tem a mão prática, né? De coletar exame, manipular, facilmente você vai conseguir se dar bem com animais silvestres. Vai ter que estudar um pouco com relação às diferenças, né? Para os animais domésticos, mas vocês vão conseguir ir mais ou menos no rumo, tá? E com essa relação da anatomia, que é semelhante, é importante a gente saber que esses animais, os canídeos, o mecanismo de defesa deles vai ser o quê? A dentição, a cavidade oral, né? Então, a mordida deles é o que a gente mais tem que tomar cuidado, né? Ah, esses animais, uma outra característica é que eles fazem termorregulação através da cavidade oral, né? Então, por isso que quando eles estão muito cansados, eles ficam com a boca aberta, com a língua de fora, né? Eles transpiram pela língua. E eles fazem essa termorregulação através da cavidade oral. Por isso que o diastema deles, né, que é esse espaço entre os dentes, ele é um pouquinho mais desenvolvido comparado com outros animais, tá? Justamente por conta dessa termorregulação. E através da dentição deles, né, dos canídeos, a gente consegue identificar a idade, né, que esse animal tem. Então a gente vê a diferença aqui, ó, um animalzinho com 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 1 ano, né? E aí a gente vê a progressão dos dentes, né? Até o animal se tornar um animal adulto, tá? Com relação à alimentação, eles vão apresentar uma dieta variável, né? A grande maioria são animais onívoros, né? Um exemplo que eu pego é o lobo-guará. Então, durante uma determinada é, época, eles se alimentam do fruto da lobeira, né? Então, esse fruto eles encontram no cerrado, né? Então é muito comum eles se alimentarem desse fruto. Então é um animal que tem o hábito onívoro, né? E existem espécies pelo mundo de carnívoros, né? De canídeos que têm comportamento alimentar carnívoro, que são carnívoros restritos, tá? Só se alimentam de carne, né? No caso, carne de caça. Período de gestação deles, assim como nos cães domésticos, é em torno de 63 dias, tá? Eles podem ter aí 1 ou 2 partos anuais, tá?
E a ninhada, ela pode variar aí de 2 filhotes a 13 filhotes, né? Então, são animais que têm uma reprodução relativamente boa, né? Dependendo de vários fatores também. Mas imagina, 13 filhotes, né, de um indivíduo, com certeza é uma reprodução boa. Os filhotes normalmente eles nascem cobertos por pelos, né? E os olhos e os condutos aditivos, eles estão fechados nesse primeiro momento, né? E são animais que são, quando estão novinhos, são extremamente dependentes das mães, né? Então eles ficam acompanhando as mães aí por um bom tempo. Em vida livre, só para vocês terem uma ideia, ah, eles acompanham a mãe por 1 ano até 2 anos de idade, né? Depende muito. E a maturidade sexual, esses animais eles vão alcançar aí também por volta dessa idade, 1 a 2 anos de idade, né? Expectativa de vida dele passa dos 10 anos, né? O animal selvagem, silvestre de vida livre, ele vai viver menos do que um animal em cativeiro, né? Por quê? Porque tem mais riscos na vida livre, né? Além dele disputar território com outros animais, ele vai ter que conseguir se livrar da ação antrópica, né? Então, se ele passar por uma fazenda, às vezes o pessoal quer matar, quer caça, tráfico, atropelamento, então é muito arriscado você viver em vida livre do que em zoológico. Então, a expectativa de vida dele no zoológico é muito maior, né? Em cativeiro é muito maior do que um animal em vida livre, tá? Mas a expectativa ultrapassa aí os 10 anos de vida, com certeza. Bom, as causas de ameaça desse animal, né? A gente já falou bastante. Então, em primeiro lugar aqui está o desmatamento, então a perda de habitat, né? A gente tem batido nessa tecla, todos os animais eles passam por esse mesmo problema, então a perda de habitat, né? A gente retirar as florestas, retirar aquele ambiente natural que os animais vivem para instalar uma lavoura, um pasto. Isso está sendo a causa principal, né, do declínio das espécies. Então a gente tem que repensar isso, né? O planeta necessita disso, dessa reflexão. E um outro motivo é a caça predatória, né? Então, normal ver as pessoas, né, o pessoal de fazenda caçando esses animais, né? Muitas vezes porque eles também trazem prejuízos, né? Acabam, por exemplo, indo no galinheiro, né? Pegar as galinhas, pegar ovo. Então, isso acaba trazendo um prejuízo para o produtor e que ele não quer, então, consequentemente, ele acaba caçando esse animal, né? Então, isso está sendo um grande problema, está sendo uma grande ameaça para esses animais. É... Bom, em cativeiro, a gente tem que considerar o comportamento deles, né? Então, se eu mantenho um animal desse em cativeiro, é importante eu lembrar de enriquecimento ambiental, tá? E também conhecer a natureza do bicho. Por exemplo, os lobos-guarás, ele tem uma grande necessidade de caminhar, né? Em vida livre é um animal que ele anda muito, quilômetros por dia. Então eu tenho que ter um recinto adequado para que ele possa estar fazendo essa atividade, né? Porque senão ele vai se tornar um animal ali atrofiado, que não exercita muito, consequentemente vai ter outros problemas, tá? Então eu tenho que pensar nisso. Se eu mantenho um animal desse em cativeiro, eu tenho que ter um recinto apropriado para ele, né? De preferência um recinto grande para que ele possa caminhar, fazer todo suprir as necessidades que ele tem mais próximo possível do que seria na natureza, né? Uma outra característica, por exemplo, são os cachorros vinagre. Então, esses animais, na natureza, né, em vida livre, eles têm o costume de escavar, né, tanto para fazer tocas, né, se abrigar. Então, eu tenho que pensar nisso quando eu mantenho esse animal em cativeiro,
que dependendo do recinto que eu coloco ele, facilmente ele vai cavar por baixo e vai conseguir escapar. Então tem que ser um recinto apropriado, né? Pensando nesse comportamento, tá? Para ele não fugir daquele recinto, daquele cativeiro onde ele está, um zoológico, um centro de reabilitação, um CETAS, o que for, tá? E uma outra coisa que a gente tem que pensar com relação a esses animais, né, é no enriquecimento ambiental. Quando a gente fala de cativeiro, a gente tem que pensar que esses animais eles têm que ter uma qualidade de vida o mais próximo do que eles tinham na natureza, né? Muitas vezes esses animais eles são encontrados filhotes, né, e não passam por aquele período de reabilitação onde a gente tem que deixar o animal mais parecido com o que ele seria na natureza, em caso de comportamento silvestre, né, em comportamento selvagem. E aí, se ele não passa por esse período de reabilitação, ele acaba sendo obrigado a passar o resto da vida dentro de um recinto, seja um zoológico, um CETAS, né, ou uma instituição que trabalha com reprodução desses animais, né? E aí, ele estando num cativeiro, a gente não pode esquecer de utilizar técnicas de enriquecimento ambiental, né? Para que esse animal ele tenha a melhor qualidade de vida possível, tá? Um outro grupo bastante conhecido, né? E eu acho que é um dos favoritos da maioria da galera que quer trabalhar com animais silvestres, são os felinos, né? Então, esse é uma outra família que está dentro da ordem dos carnívoros, né? Esses são considerados os maiores predadores do mundo, né? Perdendo somente para o ser humano. São animais que eles têm uma distribuição geográfica imensa, então eles estão por quase todas as regiões do planeta, com exceção da Austrália, tá? Então não tem felinos silvestres na Austrália e com exceção da Antártica, tá? Então esses são os únicos lugares que não existe felinos silvestres, tá? O único felino que tem uma distribuição cosmopolita que está presente em todas as regiões do planeta é o gato doméstico, né? Que é um animal que ele foi levado de um lado para o outro. Então, esse animal tem sim lá na Austrália, tem na Antártica, tem em todos os lugares do planeta. Inclusive, tá em total desequilíbrio, né? Esses dias eu vi uma informação na internet, né, sobre o prejuízo que os gatos domésticos eles causam para a natureza, né? Tava mostrando mais ou menos a relação dele, essa predação que ele faz de aves, né? Aves silvestres. Então, isso acaba trazendo um desequilíbrio imenso, imenso. Se eu conseguir a informação, a matéria, né, onde eu vi essa informação, vou postar para vocês, só para vocês terem uma noção. Por isso a importância de castrar os nossos animais, né? Se a gente tem gato, né? Uma outra informação que eu vi, se você tem um casal de gatos e você não castra eles, em pouco tempo você vai ter aí centenas de animais, né? E isso vai acabar trazendo um super desequilíbrio, por quê? Porque esses animais eles são caçadores, então eles têm prazer em predar aves, né? Consequentemente, eles vão estar predando aves que têm uma função biológica importante, né? E isso vai estar causando um desequilíbrio. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E aí, dentro dessa família dos felinos, né? Essa família chama Felidae. Existem aí 13 gêneros, tá? Com 36 espécies no mundo. Se eu não me engano, conseguiram desenvolver, não, identificar, né? Mais 4 espécies de felinos, né? Então parece que chega até 40 espécies de felinos.
Dessas espécies, 10 felinos são neotropicais. Então, neotropicais significa o quê? Que ocorrem aqui nas Américas, né? Então, América do Norte até América do Sul. Nesse continente americano, existem aí cerca de 10 felinos, tá? Dentro dessas 36 espécies. Desses 10 felinos, 8 ocorrem naturalmente no território brasileiro. Então, mais uma vez batendo na tecla aí, né, de olha como o nosso país ele é super diverso, né? Quando a gente falava de aves, né, lembra que eu falei para vocês que quando o Brasil ele foi descoberto, ele também era chamado de terra dos papagaios, né? Por quê? Por conta da diversidade de psitacídeos que encontraram aqui, né? Então, diversidade de aves, diversidade de répteis, diversidade de mamíferos, né? Então, a gente é muito rico nesse aspecto, né? Infelizmente, a gente está perdendo um pouco dessa característica, por quê? Por conta do desmatamento, né? Da degradação do habitat, né? E logo a gente vai se complicar, né? Vai sair desse ranking se a gente não começar a pensar e cuidar melhor do nosso ambiente. Os felinos que a gente encontra aqui no Brasil, então, são jaguatirica, a gente vai falar já já sobre ela, gato morisco, gato palheiro, gato maracajá, gato do mato grande, gato do mato pequeno, onça pintada e a onça parda, tá? Então, esses são os 8 felinos silvestres que a gente consegue encontrar aqui no Brasil. Eu já vou falar de alguns para vocês. Jaguatirica é um deles, então, né? Leopardus pardalis é um considerado um pequeno mamífero, né? Um pequeno felino, mas ele é o maior de todos os pequenos felinos, tá? É um animal que ele pode chegar aí até 16 quilos, tá? Então a média é de 7 a 16 quilos o peso desse animal. É um animal que ele tem uma pelagem curta, né? Não tem um pelo longo, e ele tem uma coloração ali parecida com a onça pintada, mas o que muda são essas rosetas aqui, ó, que estão desenhadas na pele dele, né? Então essas rosetas elas formam listras horizontais, ó, no corpo dele, que a gente consegue facilmente diferenciar, né? É um animal que ele tem o hábito solitário, tá? E a ação dele é predominantemente noturna, ok? Um animal que utiliza aí uma área de uso que pode chegar até 38,8 quilômetros quadrados. Então é relativamente grande essa área que ele utiliza. Normalmente o macho ele ocupa um território maior do que o da fêmea, né? Ah, é um animal que ele está sempre disputando território com outros machos, né? Então aquele comportamento normal de felino, né? Inclusive os nossos felinos domésticos, eles não perderam esse comportamento territorialista, né? Mas o macho ele anda muito mais do que a fêmea, tá? É um animal que ele tem habilidade de caça tanto em cima da árvore, né? Tanto que ele tem um comportamento comum de caçar durante a noite e ele caça aves, né? Que acabam utilizando as árvores como dormitório, né? Então, por exemplo, aranquã, mutum, jacu, né? Diversas aves que fazem o seu dormitório nas árvores são predadas por esse animal, né? E eles também têm a habilidade de caçar no chão, né? Então, um animal extremamente habilidoso nesse aspecto de caça, tá? É um animal que ele tem boa adaptação, né? Com, com regiões onde o homem acabou interferindo, né? Então ele comumente é visto em fazendas,
vilarejos, né, periferia da cidade também, né, não sei se vocês lembram, uns 2, 3 anos atrás, uns 3 anos atrás, uma jaguatirica, ela foi parar no meio daquele bairro, o Canguru, né, então é um animal que ele, né, não tem medo, ele se adapta legal naquele habitat onde o homem ele acabou interagindo, mexendo, né? A cidade, por exemplo. Então, um exemplo disso é essa jaguatirica que foi parar lá no meio do bairro Canguru, subiu em uma árvore, né? E aí os moradores notaram e entraram em contato com a Polícia Militar Ambiental para que eles fossem lá retirar esse animal, tá? Como ele foi parar lá? É uma incógnita porque é no meio do bairro, então esse animal ele acabou caminhando bastante. Se você vê, imaginar, né, de onde ele possa ter vindo, que é uma mata que tem próximo ali, próximo que eu digo é uns 5, 6 quilômetros. Então a gente imagina que esse animal passou a noite inteira caminhando, né, entre as ruas do bairro, e quando amanheceu ele subiu em uma árvore e ficou ali esperando, né, estranhando também, né, o movimento, se escondendo, até que alguém notou a presença desse animal e entraram em contato com, com o órgão para ir lá recolher esse animal, tá? É um animal que pode viver aí até os 21 anos, tá? E essa idade aqui, ela é no cativeiro, lembrando que no cativeiro o animal ele vive muito mais do que em ambiente de vida livre, né? Por conta dos riscos, a gente falou sobre isso. E o peso médio das presas que esse animal se alimenta em vida livre é cerca de 700 gramas, tá? 700 gramas. Então, é um animal que ele não preda animais muito grandes, né? Ele vai preferir essas presas mais leves, né? Principalmente aves, por conta do trabalho também que dá de você manipular um animal muito mais pesado, beleza? Um outro felino que eu particularmente gosto bastante, eu acredito que pouca gente já deva ter visto esse animal. No semestre passado, a gente teve a oportunidade de atender um em aula prática, né, vindo do CRAS, que é esse felino aqui, chamado de gato mourisco, né? Então, o nome científico dele, Puma yagaronde. É um animal muito difícil de a gente ver, né? É, ele está em risco de extinção, né? As causas vocês já sabem, principalmente a perda de habitat. É um animal pequeno, que ele pode chegar aí até 7,6 quilos, então ele é do tamanho de um gato, né? Um pouquinho maior do que um gato convencional, né? Um gato muito gordo, chega mais ou menos nesse peso aqui, 7,6 quilos. E ele tem uma característica anatômica, né, de apresentar esse corpo aqui, ó, alongado, né, o corpo dele lembra bastante dos mustelídeos, né, então tem gente que acaba confundindo esse animal com um mustelídeo por apresentar esse corpo alongado, né, mas não é um mustelídeo, é um felino, e ele vai apresentar essa cabeça pequena, como vocês podem observar aqui, né? Ela também é alongada e achatada, tá? Com essa orelhinha pequena. Então, essa é a característica do gato morisco. É um animal que ele vai apresentar o corpo uma coloração uniforme, né? Então, ele não tem manchas pelo corpo, né? Diferente da jaguatirica, da onça pintada, do gato palheiro, maracajá, né? Todos esses têm manchas pelo corpo, rosetas ou listras, né? Já o gato mourisco, ele apresenta uma coloração uniforme, assim como a onça parda, né? Então, são os dois felinos que apresentam coloração uniforme. E ele pode apresentar essas três colorações aqui, tá? Esses três tons de cores, né? Que é a marronzada negra, aquele marrom mais escuro. Pode apresentar uma tonalidade de cor acinzentada também e vermelho amarelada, tá? Essas três cores, elas podem acontecer na mesma ninhada, tá? Então, pesquisas já viram isso, que na mesma ninhada
os filhotes eles podem nascer com cores diferentes, tá? É um animal que ele apresenta o hábito solitário, né? E terrestre, então ele se junta com a fêmea só na época da reprodução, tá? E diferente da jaguatirica, que tem o hábito noturno, esse aqui tem o hábito diurno, né? Então ele vai se movimentar mais durante o dia e durante a noite ele vai encontrar um abrigo aí para se manter até o outro dia, tá? Então, normalmente esse animal ele vai dormir em tocas de árvores, né? São aqueles abrigos, aquele oco, né? Que aquelas árvores mais antigas elas acabam apresentando, ou também em galhos altos, né? No meio de uma vegetação bem densa, onde eles conseguem ficar escondidos ali durante a noite até o outro dia. É um animal que ele normalmente se alimenta no solo, então ele tem habilidade de caça no chão, né? Diferente da jaguatirica, que tem aquela habilidade de caça também em cima das árvores. Esse não, esse tem uma habilidade mais no solo, né? Do que em cima das árvores. É um animal que ele tem um nível de sociabilidade razoável, né? Então ele não se importa de dividir o território com outras espécies, né? Ou com outros indivíduos da mesma espécie também. Então não é tão territorialista. O macho só na época da reprodução ele se torna um pouquinho mais agressivo com outros machos, né? Mas isso por conta da disputa da fêmea também. Então tem essa relação. E são animais aí que apresentam uma área de uso que pode chegar até 20 quilômetros quadrados no caso das fêmeas, né? Então as fêmeas elas têm um deslocamento menor se a gente for comparar com o macho, e o macho pode chegar aí até 100 quilômetros quadrados, né? Então anda relativamente uma caminhada boa. E a presa desses animais, elas, em média, pesam aí cerca de 380 gramas, tá? Então é relativamente pequeno. Se for comparar então com a da jaguatirica, cerca de 700 gramas. Um outro felino bastante comum, que eu também gosto bastante, né? Eu acho que nos felinos, assim, difícil alguém que não gosta, né? Até o pessoal mais agro aí, que é de fazenda, que quer mexer com grandes, eu acho que a galera fica apaixonada por esses animais, né? Embora também tenha bastante medo desse bicho, por isso que o pessoal caça muito, né? Por conta também do prejuízo e do medo de você estar na fazenda e aparecer um animal desse, né? Então acaba sendo um problema. Então, o outro felino é essa aqui, a onça parda, né? Também chamada de sussuarana, né? Tem o nome científico aí como Puma concolor. Então, essa aqui é a segunda espécie de felino maior, né? De felino do Brasil, tá? Perdendo só para a onça pintada, que é o maior felino da nossa região. É um animal que ele pode chegar aí até 72 quilos, né? Para machos adultos, e a fêmea ela é um pouquinho menor, chega aí por volta de 48 quilos, tá? É um animal que ele tem o pelo curto, né? Principalmente aqui os do sul da América, os que vivem no norte da América, eles apresentam uma pelagem um pouquinho mais densa, né? Isso por conta da adaptação daquela região, né? Então é um ambiente mais frio, né? Um mecanismo que ele conseguiu desenvolver para se proteger do frio foi fazer com que esses pelos fossem maiores. Então as onças pardas do norte da América, elas apresentam uma pelagem mais densa do que os do sul, tá? Então tem essa comparação. E os filhotes deles, eles nascem dessa forma que, como vocês conseguem observar na foto, né? Todo pintadinho, né? Assim como outras espécies de mamíferos, os cervídeos,
as antas, né? Eles nascem com pintas, né? E a partir de um período que eles vão amadurecendo, eles vão perdendo essas pintas e tendo essa coloração mais parda, né? Mais amarronzada, tá? Então, é um animal que tem a coloração uniforme também quando adulto, tá? Assim como o gato morisco. É um animal que tem um comportamento solitário e terrestre, tá? A atividade dele é uma atividade noturna, tá? Dependendo do habitat e da oferta de alimento, eles também podem se movimentar durante o dia, tá? Principalmente animais jovens, né? Animais que têm mais energia, eles têm esse hábito, né? Já quando o animal ele vai ficando mais adulto, mais velho, ele vai acabar descansando, né? Dormindo durante o dia e tendo a sua atividade aí mais noturna, tá? É um animal que ele utiliza aí uma área de vida que pode chegar até 155 quilômetros quadrados, então é relativamente grande, uma área grande, né? Então você imagina esse animal de vida livre, para ele conseguir se manter estável, né? O seu status ali de conservação, ele precisa ter uma área de no mínimo 155 quilômetros quadrados. Isso um indivíduo, né? Então isso faz a gente pensar um pouquinho sobre essa perda de habitat que esses animais estão sofrendo, né? Então, quanto mais a gente desmata, né, para pôr gado, para pôr pasto, para lavoura, mais esses animais eles estão perdendo território e aí a gente vê que acontece aquele problema de uma onça parda ir parar na cidade, né? Isso já aconteceu várias vezes aqui no nosso estado de felinos irem parar na cidade, mas o que eles estão fazendo? Eles estão indo atrás de alimento, né? Então, como está tudo desmatado, tudo virou pasto, né, virou lavoura, o que se mantém nessas regiões são aquelas reservas, né, a mata ciliar na beira do córrego, que acaba sendo um local que esses animais ficam caminhando, né? Então, onde eles buscam alimento, geralmente é nessas pequenas ilhas de mata que ainda existem, né? E aí, seguindo nessa trilha, nessa reserva, no córrego, acaba chegando em uma cidade, né? Então a gente vê um problema como aconteceu com aquela onça parda em Dourados, né? O animal, assim como aconteceu com a jaguatirica aqui no Canguru, o animal foi parar em cima de uma árvore no meio de um bairro da cidade, tá? Então problemas assim, eles estão acontecendo e a tendência é acontecer mais, né? A aproximação desses animais nos centros urbanos, nas sedes de fazenda. Por quê? Porque eles estão atrás de alimento e como o habitat deles está sendo degradado, né? Consequentemente, aquela oferta de alimentos que eles encontrariam ali também está sumindo, né? Os pequenos mamíferos, os pequenos animais, e eles vão buscar esse alimento em outros lugares. Tá? Não significa que eles vão começar a se alimentar dos seres humanos, mas eles estão ali atrás de uma presa fácil, né? Uma ave, um pequeno mamífero, né? Até tem vídeos rolando na internet aí de grandes felinos se alimentando até de cachorro, né? Então, a fome faz com que esses animais se aproximem dos centros urbanos, tá? Bom, essa onça parda, né, a puma concolor, é um animal que ele se adapta a diversos ambientes. Então, entre os felinos, ele é o felino que mais se adapta a esses ambientes, né? Então, um ambiente quente, frio, movimentado, floresta, savana. Então, eles têm essa facilidade de se adaptar nesses ambientes, né? E é um animal que ele tem uma facilidade também de dormir em árvores, né? Então, a maioria deles, durante o dia, sobe em uma árvore para descansar, né? Passa o dia lá estirado em um galho. Tem umas fotos, vou mostrar para vocês. E depois eles, quando começa a escurecer, eles vão caçar, descem das árvores. Então ele tem uma grande habilidade
e subir em árvores. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês de uma subindo. Então, a presa desses animais, né, das onças pardas, já são bem mais pesadas, né, se a gente for comparar com as presas daqueles outros felinos que eu falei para vocês, né? Então, o peso médio das presas de uma onça parda é cerca de 18 quilos, né? Isso em vida livre. É por isso que essas onças pardas, elas gostam bastante de predar carneiro, né? Que é um animal que não é tão pesado, né? Que para elas não tem tanta dificuldade de conseguir abater um animal desse, né? E aí, depois que ela abate um animal, a onça parda, ela tem o costume de se alimentar, então ela abateu, vamos supor, abateu ali um carneiro, vamos dar um exemplo, né? Abateu um carneiro, ela vai ali, se alimenta daquele carneiro, e o restante que sobrou, ela tem o costume de enterrar, né? De cobrir com vegetação, né? Então ela puxa para um lugar que ela acha seguro, cobre aquela carcaça com vegetação, folhas, por exemplo, para que ela possa vir mais tarde ou no outro dia terminar de se alimentar daquela presa que ela bateu, né? Então, quando tem um abate de um animal doméstico, a gente muitas vezes consegue identificar quem que abateu, né? Quem que foi o animal que matou esse animal por conta desse comportamento, né? Quem mataria um carneiro, por exemplo, seria uma onça parda ou uma onça pintada. E aí a gente consegue identificar por conta da onça parda ela conseguir cobrir o carneiro, enquanto a onça pintada ela acaba deixando ali daquela forma que ela matou, se alimentou e vai embora, né? Não tem esse cuidado de enterrar, né? De cobrir com vegetação para depois vir se alimentar, tá? Como eu falei para vocês, né? A onça parda ela tem essa habilidade de dormir em cima das árvores, né? Então ela tem a habilidade de escalar, né? E aí ela utiliza os galhos ali para descansar. Normalmente ela dorme assim ao ar livre, né? Em cima dessas árvores, não dorme em tocas, em cavernas, por exemplo. É, Utilizando só essas tocas, essas cavernas, só na época da reprodução para parir os filhotes. Então, nessa época, ela acaba escolhendo esses tipos de abrigos, essas tocas, né, em rochas, cavernas, grutas. Então, é o melhor local para elas conseguirem parir os filhotes, tá? E é um animal que em cativeiro pode viver aí até 20 anos, né? Lembrando que no cativeiro o animal ele vive muito mais do que na vida livre. Principais ameaças, isso vocês estão cansados de ouvir, né? Eu espero que tenham entendido mesmo, mas a perda de habitat vem em primeiro lugar, né? Então, desmatamento, né? Imagina quantos animais, né, no desmatamento desse, como essa foto, quantos animais eles estão sendo prejudicados aqui, né? Os grandes mamíferos, eles têm uma facilidade de dispersão muito rápida. Já os pequenos animais, eles já têm um pouquinho mais de dificuldade de dispersão. Então, imagina num desmate desse aqui, quantos animais não estão sendo prejudicados, né? E um outro fator é a caça, né? Então, no Pantanal, por exemplo, você percebe que matar uma onça é como se fosse um troféu entre a peãozada, né? Então, eles gostam de contar a história que matou uma onça, né? Acho que está talvez relacionado com a masculinidade do cara se sentir poderoso ali, de conseguir ter matado uma onça, que é um animal que todo mundo tem medo, né? Inclusive eles, mas matar uma onça lá, eles acabam contando assim com orgulho de ter conseguido matar uma onça. Então isso é cultural,
né? Isso tem que ser conversado, talvez com o tempo, né? Mostrar a importância. Hoje já existem projetos no Pantanal que fazem essa conscientização com os moradores de lá, né? Então, tem um trabalho bem legal, que são as Onças do Rio Negro, onde eles fazem um projeto de conscientização. E antigamente o peãozada que achava que era legal matar uma onça, hoje eles já estão ajudando a monitorar essas onças, né? Então eles viram, né, que o animal não é tão perigoso assim, ele não ataca de bobeira, não vai entrar lá dentro da sede ou da casa do capataz e matar todo mundo à toa, né? Então eles começaram a entender essa importância e hoje, né, está diminuindo essa predação dos seres humanos por essa onça. Então eles estão até auxiliando a monitorar essas onças e entendendo o comportamento, vendo que é mais bonito você ver um animal passando ali vivo do que você matar ele e acabar, né? Sem dizer que a reprodução deles é bem demorada, né? Então, um animal grande mamífero acaba demorando muito para se reproduzir, né? Então, quanto mais a gente caçar ou destruir o habitat, mais a gente vai estar contribuindo para o declínio dessa espécie. E essa, né, o maior felino, né, eu acho que é o sonho de todo mundo conseguir trabalhar com esse animal ou chegar perto, né? Esse é o maior felino das Américas, né? Então é a onça pintada, né, a Pantera onca. É um animal que pode chegar aí o peso de 76 quilos, né? A fêmea e até 100 quilos o macho, né? Esse é o peso de um animal do Pantanal. Lembrando que os animais do Pantanal eles são mais pesados que os animais da Amazônia, né? Se a gente for comparar o peso, né? Por exemplo, aqui, ó, América Central, que pega aquele floresta amazônica, né? Norte do Brasil, América Central ali. Os machos de lá, eles vão pesar em média 57 quilos, enquanto do Pantanal vão pesar em média 100 quilos. E as fêmeas, elas pesam cerca de 42 quilos nessa América Central, né? Bioma amazônico, enquanto as fêmeas no Pantanal vão pesar cerca de 76 quilos, tá? Existem onças pintadas que são chamadas de melânicas, né? Que são as onças pretas. Então, quem já viu uma onça preta, já viu um vídeo, vou até mostrar um vídeo para vocês aqui. A onça preta, ela é a onça pintada, tanto que se você consegue enxergar ela no reflexo, né, na luz ali, você percebe que elas apresentam essas rosetas aqui também, então a gente consegue ver esse reflexo na luz, né? Então é a mesma onça, só que ela é melânica, né? Então ela tem uma mutação ali que fez com que ela apresentasse essa característica toda preta, tá? Aqui um exemplo, né? Com as rosetas, você percebe que essas rosetas aqui elas são diferentes, né? A coloração é parecida com a da jaguatirica, né? Esse tom meio amarelado, alaranjado, mas as rosetas, o desenho aqui, ele é diferente, né? Da jaguatirica. E essas rosetas aqui, elas são como se fosse a nossa impressão digital. Então, elas nunca se repetem, né? Nas onças. Cada uma tem o seu desenho aqui, sua característica, né? E isso é uma maneira até de identificar, né? Os pesquisadores que trabalham com esses animais, eles instalam aquelas câmeras trap, né? Aquelas câmeras, aquelas armadilhas fotográficas que eu mostrei para vocês. E quando elas passam, eles conseguem identificar qual indivíduo que é através dessas rosetas. Lógico, isso quando eles já conhecem o indivíduo, já estão monitorando, né, já capturaram, já fotografaram, eles sabem, bom, o indivíduo X, ele apresenta esse desenho aqui, né, então pode ser esse animal e tal, eles conseguem identificar por conta desses desenhos aqui. Bom, como eu falei para vocês, os filhotes, né, igual dos outros felinos, eles vão ser totalmente dependentes das mães, né?
nascem com os olhos fechados, os condutos auditivos fechados, né? Cerca de 13 dias, mais ou menos, os olhinhos começam a abrir. Mas são animais muito espertos, né? Que eles têm uma evolução muito rápida, o instinto desses animais é muito impregnado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, com 40 dias, eles já começam a pesar cerca de 3 quilos, né? Então, eles têm um desenvolvimento muito rápido, né? Ah, e são animais que eles permanecem com as mães aí por até 2 anos, né? Então, nesse período, nesses 2 anos, as mães elas tentam ensinar para esses filhotes tudo que eles precisam saber para conseguir ter uma sobrevida, né, na vida livre, né? Então, elas ensinam a caçar, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de relatos que o cara fala, cara, tô lá na minha fazenda e acordei cedo, fui lá, escutei os carneiros gritando de madrugada, de manhã cedo fui lá, tinha 10 carneiros mortos. O que que aconteceu? Isso aí é um comportamento da mãe ensinando os filhotes a caçar. Então, por isso que ela mata 10, não significa que ela vai comer os 10. E esse é o grande prejuízo, né, que esses animais eles causam para os produtores, que faz com que os produtores eles queiram abater os felinos. Por quê? Porque por conta desse prejuízo financeiro, né? Então, o que que acontece? A mãe, ela vai lá e mostra para o filhote como é que caça. Ela ensina para ele, ó, meu filho, vou aqui, ó. Pegou o carneiro, foi lá, matou o carneiro. Beleza, agora vai lá e tenta. Por isso que os filhotes eles vão lá e acabam matando vários animais, né? Uns 2 anos atrás, lá na fazenda escola, a gente estava tendo um problema com isso. Se eu não me engano, foram 6 ou 8 carneiros que foram abatidos numa mesma noite por provavelmente uma onça parda que estava passando por ali, tá? Então ela devia estar com o filhote e devia estar ensinando esses filhotes a caçar, tá? Não sei se vocês já viram um gato pegando rato. Você não vê que ele fica brincando com o animal antes de abater? Ele é isso que eles acabam fazendo também. Então, nesse período de aprender a caçar, isso é como se fosse uma brincadeira para eles, né? Bom, esse período reprodutivo, ele não tem, né, uma data definida, né? Então, entrou no cio, ela consegue se reproduzir. Ah, não tem assim uma data certa, específica, é em maio que ele se reproduz. Não, né? Ela está relacionada com a oferta de alimentos. Se está tendo bastante alimento, ela tem uma maiores chances de reprodução. É um animal que ele também apresenta o hábito solitário e terrestre, tá? Se juntando com o macho só na época da reprodução, ou quando a gente vê o animal andando com outros indivíduos, provavelmente é a mãe com os filhotes, né? Ah, é um animal que ele vai ter um hábito tanto diurno quanto noturno, né? Isso depende muito da oferta de alimento, do quanto eles precisam se alimentar. E é um animal que é um excelente nadador, mergulhador, escalador, né? Eu até trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês essa habilidade que esses animais eles têm de mergulhar. Então, olha a destreza que esse animal ele tem, né? Olha o tanto que ele consegue ficar submerso, né? Atrás de uma presa. Por isso que a gente vê que eles mergulham atrás de jacaré, capivara, né? Por conta dessa habilidade que eles têm, tanto na água quanto né, no chão, na árvore. É um animal super habilidoso, né? Infelizmente, muita gente não respeita isso, né? Difícil entender,
Mas esse é um vídeo, né, que a gente vê. Esse vídeo eles eram três animais, né? Uma mãe, uma onça pintada, dois filhotes melânicos, né? Então, dois filhotes pretos. E aí o pessoal pescando acabou é, encontrando esses animais e fazendo isso que vocês estão vendo aí, né? Abatendo o animal a troco de nada, né? Então é aquela ideia que eu falo para vocês. O ser humano ele tem muito que aprender ainda. Eles acham que é um troféu você conseguir matar um animal desse, né? Mas, na verdade, deixa de ser um pecado, né? Porque é um animal raro, né, que tem risco de extinção, que estava só atravessando o rio, e aí teve o azar de encontrar esses caras aí, e acabaram cometendo esse delito aí. Então, é um vídeo forte, é um vídeo que gente, para a gente tomar consciência, né? E muitas vezes a gente faz parte desse ciclo, não compartilha, mas o colega do lado ainda tem essa, essa ideia de ser superior e matar um animal e se acha do direito de fazer uma ação dessa, como vocês estão vendo nesse vídeo aí. Bom, enfim, vou passar esse vídeo aqui porque é muito. E aí esse vídeo eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Só para finalizar, né, nossa aula, para vocês verem a força, né, que um felino tem. Esse não é uma onça pintada, é um leopardo, mas só para vocês terem uma ideia, né, da agilidade, né, que esses animais eles têm tanto no chão quanto na árvore, né? Um felino vai ter um comportamento semelhante, né, de escalada, um felino que tem habilidade de escalar, as onças pardas, a onça pintada também. Então eles vão agir mais ou menos nessa destreza aqui, né, que vocês conseguem ver nesse vídeo, né? Então, um animal extremamente forte, habilidoso, né? E às vezes subir numa árvore não resolve o nosso problema de fuga, né? Mas lógico, esse animal ele não vai atacar, né? Dificilmente ele vai atacar. Até brinco. Você tá na rua, você vê um gato na rua, qual que é o comportamento dele quando ele te vê? Ele vai embora. Uma onça pintada vai agir mais ou menos parecido, tá? Bom, área de vida que a onça-pintada utiliza pode chegar até 259 quilômetros quadrados, né? Então é o maior felino, né? E também é o que utiliza uma maior área, né? E as fêmeas elas apresentam um território sobreposto, né? Umas com as outras, né? Elas utilizam aí um território que, em média, de 25 a 38 quilômetros quadrados. O do macho, que é muito maior do que a fêmea, né? E eles acabam tendo aquela disputa de território. A fêmea, ela deixa outras fêmeas utilizarem o mesmo território, por isso tem essa sobreposição de território, mas os machos não. Eles machos são extremamente competitivos, né? E ficam naquela luta por dominância de território, tá? Como que eles marcam o território? Geralmente com a urina, né? E com as unhas arranhando as árvores. E isso é uma maneira, então, de eles marcarem que aquele território é dele, tá? Consequentemente, meio outro macho ele mija por cima e arranha por cima também. E eles ficam nessa competição. O peso médio das presas de uma onça pintada, né? Um animal pesado, chega aí até 48 quilos, né? Então, lembra o peso médio das outras espécies, né? 380 gramas, 700 gramas. No caso das onças pintadas, 48 quilos, né? Então, um animal que pega um carneiro fácil, pega um bezerro fácil, né? Uma novilha, tranquilamente.
Estimativa de onças pintadas no Pantanal é de 1,4 indivíduos para 100 quilômetros quadrados, né? Então, é uma proporção alta, né? Ali o status de conservação dela está se mantendo. Por quê? Porque o Pantanal ele é um ambiente difícil, né? Difícil de se manter, né? De viver, até porque por conta das enchentes, né? Do período onde existem as cheias, né? Então, o ser humano não consegue chegar lá, desmatar tudo, não consegue dominar aquele território. Por isso que o status de conservação dela ainda está se mantendo, né? Existem vários grupos que estudam esses animais lá para tentar manter esse status positivo, tá? Sem declínio. Longevidade desses animais, 20 anos no cativeiro, lembrando que no vida livre é muito menor, tá? Se o animal está em cativeiro, importante a gente pensar em enriquecimento ambiental, a gente já falou disso bastante, né? Principalmente naquelas primeiras aulas, onde a gente bate bastante nessa tecla sobre enriquecimento ambiental, né? Então, existem estudos que mostram a quantidade de cortisol liberado por esses animais, né? E mostra também a importância do enriquecimento ambiental nesse conceito, né, de diminuir o estresse desses animais. Então, são animais que eles andam muito, né, vocês viram, andam até 259 quilômetros quadrados a área de uso. Então, imagina manter esse animal cativo, né? A gente vai precisar fazer uma atividade aí, né, inventar atividades para que eles possam gastar essa energia, um animal que tem muita energia, né? Então, o enriquecimento ambiental, ele vem como uma ferramenta para auxiliar nessa ideia, tá? Bom, situação atual dos felinos, né? Todos eles estão em ameaça de extinção, vocês já sabem o porquê, né? A gente falou bastante disso. Então, assim, importante a gente pensar sobre esses pontos, né? Com relação à nutrição, eles são animais restritamente carnívoros, né? Então eles se alimentam aí de animais abatidos, né? Os pequenos felinos eles vão se alimentar de pequenos mamíferos, aves, répteis, insetos e peixes. E já os grandes felinos eles vão preferir aqueles mamíferos médio, né? De tamanho médio ou grande porte, né? Então jacarés, capivaras, novilha, então vão se alimentar desses animais. No cativeiro, esse animal ele vai se alimentar praticamente de carne bovina, né? Frango também é bastante fornecido. Normalmente tem um revezamento carne e frango, um dia da carne bovina, outro dia da frango, né? Para eles não enjoarem daquele alimento. Dependendo do local, se trabalha com reabilitação, é fornecido também presas vivas, né, para estimular a caça desse animal. Lembra quando a gente falou de reabilitação, dos recintos de reabilitação dessas onças, né? A gente falou sobre essas presas vivas, que elas são colocadas no recinto por vários locais, né? Essas presas elas são normalmente ratos, né? Aqueles ratos de laboratório, twister, camundongo, galinhas, patos, codornas, né? Isso vai auxiliar. É importante que eles se alimentem, né? Acabam ingerindo penas, ossos, vísceras, né? Isso vai contribuir aí para o nutricional deles estar bem equilibrado, né? Ah, é importante a gente fornecer uma alimentação adequada, principalmente para prevenir, né, distúrbios metabólicos, né, tipo hiperparatiroidismo secundário nutricional, é uma coisa comum que acontece quando o animal ele não é alimentado adequadamente, tá? A quantidade de oferta de alimento, ela é de 4 a 6% do peso corporal do animal, tá? Isso tem que estar relacionado com a quantidade de atividade física que ele faz, né? Então, se é um animal que ele faz bastante atividade, a gente chega mais perto dos 6%. Se é um animal que faz pouca atividade física, né, a gente tem que ir remodelando essa quantidade de alimento que a gente vai fornecer para o animal, para quê? Para ele não se tornar um animal
obeso, né? E aí, consequentemente, ter outros problemas aí, tá? Junto com essa alimentação, a gente faz uma suplementação também, vitamínica e mineral, né? Justamente para prevenir osteodistrofia, tá? Então é importante a gente pensar nesses fatores aí, ok? Bom, então é isso, pessoal. Hoje a gente começou a falar da ordem carnívora, né? Então falamos um pouco dos canídeos e dos felinos, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no portal. Essa aula eu vou postar no YouTube. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, podem estar me mandando uma mensagem, um e-mail que eu vou estar esclarecendo para vocês. Ok? Eu acredito que em breve a gente vai começar, já estão falando sobre as aulas práticas, então acredito que em breve a gente vai poder começar essas aulas práticas, e aí vamos pensar certinho como que vai ser para esse material, né, que eu estou passando para vocês em aula teórica, a gente conseguir ver alguma coisa, né, dentro do possível, claro que não vou conseguir levar uma onça pintada para vocês examinarem, mas dentro do possível a gente vê o que pode estar fazendo para vocês verem de perto a prática, tá? Então a gente vai se organizar certinho com relação a isso, beleza? Ele trabalha atividade de N2, né, até o dia 10, então me envie no meu e-mail, tá? lucasazuaga.com.br, e aí qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato aí, ok? Alguém quer Até dia, acrescentar alguma coisa? professor, até dia 10, né? Até dia 10, isso, Ok. A, ok. a aula a postagem da aula passada, o senhor disponibilizou também no portal? Tá lá no portal, se eu não me Estão engano nos tá no últimos encontro encontros. 15, no 15 eu acho, 15 ou 10, acho que tá no 15, Não, beleza, então. Obrigada, viu? beleza? Até mais, pessoal, boa semana. Tá? Segundona Falou, começando aí. professor. Até Espero que quarta-feira. Falou. vocês estejam animados. Valeu, um abraço.